Bom, pessoal, nessa aula então a gente vai ver algumas maneiras de calcular a soma de séries infinitas, né? Nós estudamos no curso até agora critérios para garantir que as séries fossem convergentes. A questão é o seguinte: nós temos pouquíssimas ferramentas para somar séries, ou seja, sabendo que a série é convergente, qual é a sua soma? Então é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje. O primeiro exemplo de série convergente, isso a gente viu lá no começo do curso, né? A gente começa a ver, na verdade, um exemplo de série divergente, que é a série harmônica, que é o somatório do 1 sobre n. E aí ela diverge, né? E aí o exemplo seguinte costuma ser o somatório dos inversos dos quadrados dos naturais. E aí a gente vê que ela é convergente. A questão é o seguinte, né? Qual que é essa soma? O problema de obter a soma dessa série é um problema bastante antigo, considerado como o problema de Basel, o problema da Basileia. Esse problema ele foi proposto por um italiano, Pietro Mengoli, em 1650, e ele foi resolvido por Euler algum tempo depois, né, muitos anos depois, só em 73. O nome de Basel, ou Basileia, é em homenagem a uma cidade na Suíça, é uma cidade onde nasceram tanto a família Bernoulli, né, a cidade original da família Bernoulli, que tem vários cientistas matemáticos aí na família, e também foi onde nasceu Euler. Então, acabou ganhando esse nome. Vamos lá, como que a gente faz para determinar essa soma? Vamos tentar dar uma olhada na solução de Euler. O que Euler fez? Euler pegou o seguinte, ele pegou essa série e ele conseguiu enxergar nessa série como uma expansão em série de Taylor de seno de x sobre x. Na verdade, dá para fazer uma adaptação dessa ideia para fazer a prova. O que Euler fez no caso era, já que isso aí era uma série de Taylor, não existia nessa época noções muito claras de análise, né, de convergência e tal. Então ele pegou aquele polinômio infinito, né, mais ou menos assim que ele pensava, e fatorou aquele polinômio infinito. E aí mostrou mais ou menos como que poderia ser aquela fatoração infinita desse polinômio. E aí conseguiu usar uma aproximação. E aí com o polinômio fatorado, né, ele achava esse π quadrado sobre 6. Essa é a demonstração que ele deu. Todos os trabalhos do Euler tem um site que coleta todos os trabalhos de Euler, os trabalhos originais mesmo foram escaneados lá. Então, nota que ele percebe aqui quanto que dava e, na verdade, ele acha uma aproximação decimal lá para o π. Ele calculou várias casas decimais e aí concluiu que isso aí parecia bastante com π quadrado sobre 6. A ideia dele é muito boa, apesar da fatoração meio estranha, mas a ideia de escrever essas séries infinitas como séries de Taylor calculadas em algum lugar, ela é muito boa. Porque, vamos lá, a gente tem uma série de Taylor, né? Então, suponha que você tem uma função analítica num certo ponto x igual a A. Se ela é analítica, ela é representada por sua série de Taylor, né? A série de Taylor é uma série convergente. Então, perto de um certo ponto x igual a A, você pode escrever isso aqui. Isso faz com que a gente... Então, você pegando um x perto do A, você consegue representar o f do x por uma soma infinita. Então, se você tiver numa situação em que você consegue achar uma função cuja essa série de Taylor representa a soma que você está querendo somar, né, achar o resultado explícito, então funciona. Vou mostrar um exemplo de como usar essa estratégia para somar séries. Bom, vamos pegar essa série. Então você tem 1 menos 1 terço, mais 1 quinto, menos 1 sétimo, mais 1 nono. Ou seja, você está fazendo aí uma soma alternada dos inversos dos números ímpares, né? Então você tem aqui começando com 1 sobre 1, menos 1 terço, mais 1 quinto, e por aí vai. Como que a gente faz isso? A gente tem que achar uma série de Taylor que dê mais ou menos esses números aí quando a gente calcula ela em algum lugar, né? Como que a gente faz isso? Bom, aí você tem que ter na sua cabeça aí uma enciclopédia de séries, né? Para saber mais ou menos o que acontece.
Para esse caso, a gente vai pegar, por exemplo, f de x igual a arco tangente de x. Se você tem arco tangente, então, quando a gente deriva, a gente fica com mais x quadrado, que a gente pode escrever desse jeito. 1 sobre 1 menos x quadrado. Será que essa função tem uma série de Taylor? Será que é fácil achar essa série de Taylor dessa função? Olha, é fácil achar nesse caso, e na verdade é o único caso onde ela funciona bem. Porque do jeito que a gente escreveu aqui, onde eu estou marcando em vermelho aí, do jeito que está escrito, fica claro para a gente que isso aí é a soma de uma PG. Agora, qual PG? Bom, é uma PG desse cara aqui como razão, né? De razão menos x quadrado. Então, a gente tem lá o nosso f' de x, que é isso aqui, por sua vez é isso aqui. E isso representa a soma de uma PG, ou seja, dessa PG. Você começa com o primeiro termo 1 e vai multiplicando todo mundo por menos x quadrado. Então, você começa com 1, o próximo termo é o primeiro multiplicado por menos x quadrado. Eu vou somá-lo. Qual que é o segundo termo? Qual que é o terceiro termo? É o segundo multiplicado por menos x quadrado. Então, vai dar x à quarta. E por aí vai. Com isso, a gente consegue achar facilmente aí a série de Taylor da arctangente. Essa é uma forma, claro que tem outras formas, né? Mas isso aí, a gente não está provando também, mas enfim, se você for lá calcular as derivadas, você vai perceber que de fato é isso que acontece. Uma coisa que acontece com essa série é que apesar da gente inicialmente garantir que ela converge só para x no intervalo aberto menos ou 1, né? Se você colocar x igual a 1, ela também converge. Bom, para fazer isso, use algum teste de convergência aí, você vai ver isso fácil. E aí, o que a gente acha para x igual a 1? Para x igual a 1, a gente vai ficar desse lado aqui, com um arco tangente de 1. Arco cuja tangente é 1 é o π sobre 4. E do outro lado aqui, a gente vai ficar exatamente com esse somatório. 1 menos 1 terço, mais 1 quinto, menos 1 sétimo, e por aí vai. Então a gente ganha essa igualdade. A série do lado direito é convergente, então a gente vai multiplicar ela por 4. Então, ou seja, a gente ganha que π pode ser escrito dessa forma. Π pode ser escrito como 4 menos 4 terços, mais 4 quintos, menos 4 sétimos, mais 4 nonos. Então, achamos aí quanto que vale aquele somatório que a gente colocou, né? O somatório que a gente colocou vale π sobre 4. Beleza? Então, é isso aí. Dificuldade básica desse método é achar uma função que tem essa série de Taylor, né? Porque você vai ter um somatório aí infinito, e aí você tem que achar a função que dá a série de Taylor que a gente quer. Só porque, bom, a gente tem ainda que em algum momento resolver lá, vamos tentar resolver o problema de Euler, né? Então, ou seja, vamos tentar trabalhar aqui com a soma dos inversos dos quadrados. Para fazer isso, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais geral, tá? Então a gente vai pegar um somatório dessa forma, começando de 1 ainda até infinito, e a gente vai pegar um S qualquer, para ser o expoente ali. No caso do que a gente quer fazer mesmo, né, o S é igual a 2, é um número natural igual a 2. Mas a gente pode fazer essa soma em geral com S sendo um número complexo. Então vamos pegar esse somatório aí. Se você escrever esse expoente aí da forma A mais BI, então você usa a fórmula de Euler. Bom, Euler é o personagem principal dessa aula aqui, né? Então você consegue quebrar desse jeito. Ou seja, na prática, se você pegar a norma de NS, vai ser a norma de NA. Então, a gente garante que a convergência é absoluta aí no caso em que A é maior que 1. Ou seja, no caso que a parte real desse número complexo é maior que 1, que você está no expoente. Um dos casos, e a gente já sabe isso para expoente real, né? Mas para expoente complexo também funciona desde que a parte real seja maior que 1, que é, por exemplo, o caso da soma dos inversos quadrados. Bom, essa expressão aqui é uma expressão bastante importante. Em particular, a gente costuma denotar isso aí como zeta de S. Ou seja,
eu estou definindo uma função desse expoente. Então, para cada expoente eu vou ter que fazer essa conta. A gente acabou de ver que esse somatório do lado direito, ele existe se a parte real do meu S for maior que 1. Né? Esse S ficou feio aqui. Então, a parte real do S for maior que 1. Então, pelo menos nesse domínio, ou seja, nos complexos de norma maior que 1, essa função é definida, e nessa região ela é conhecida como função zeta de Riemann. Se você colocar, por exemplo, exatamente S igual a 1, S igual a 1 você vai ter soma dos inversos dos naturais, né? Então essa série não converge, ela vai dar a série harmônica aí. Por outro lado, se você pegar, tirando esse caso em particular, do S igual a 1, dá para expandir ela para todos os números complexos, exceto no Z igual a 1. Então, é possível estender essa função aí tranquilamente. O problema que a gente está querendo calcular, que é o problema da Basileia, é determinar explicitamente quem é esse zeta de 2. O zeta de 2 ele é exatamente o nosso somatório de 1 sobre n quadrado de n igual a 1 até infinito. O que a gente sabe disso aí? Bom, na verdade a gente já sabe quanto vale esse negócio. Olha, já disse pra gente, né, que dava π quadrado sobre 6. E esse é o único valor de zeta de um número inteiro que a gente sabe. A gente não sabe quanto é, por exemplo, zeta de 3, apesar de saber que existe. A série é convergente. Na verdade, quando a gente fala que não sabe quanto é que a gente está tentando escrever esses valores em termos de alguma constante matemática que a gente já conhece, né? Então, a gente quer que isso seja um número algébrico ou um irracional que dependa de π, de e, que fica um número bonitinho, né? Se você tem uma série convergente, ela é um número, né? Em particular, ela pode representar este número, né? Então, em particular, isso aqui, n igual a 1 sobre n ao cubo, isso aqui é um número real, né? Qual que é o número real? Bom, esse aqui, 2 não pertence a R, o que é 2? Bom, 2 é 2, né? Aí, o que é somatório de n igual a 1 infinito de 1 sobre n ao cubo? Bom, é somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n ao cubo. Enfim, o que a gente não conseguiu ainda é dizer que isso é E, misturado com π, misturado com raiz de 1037, qualquer coisa do tipo. Então, como que a gente faz para achar isso? Para fazer a conta e provar que o zeta de 2 é π quadrado sobre 6, um jeito é usar a série de Fourier. E a gente vai calcular a série de Fourier de uma função muito simples, que é a função f de x igual a x quadrado. A gente já estudou a série de Fourier, né? Então a gente vai escrever f de x, que é a função x quadrado, dessa forma. Quais que são os coeficientes de Fourier dessa função? Bom, para achar os coeficientes de Fourier, a gente vai ter que resolver as integraizinhas, né? Então a gente chega aqui, o coeficiente de Fourier a zero é 2π quadrado sobre 3. Os AMs são dessa forma, tem um alternador de sinal. E todos os coeficientes de Fourier BM tem que ser zero. Por que a gente já sabe que ele tem que ser zero? Porque x quadrado é uma função par. Então os coeficientes de Fourier associados à parte ímpar da função tem que ser todos nulos. E fazendo isso, a gente chega a essa linda expressão por x quadrado. Então, olha só, ao invés de você calcular x quadrado, substitui x por 2, né? Então 2 ao quadrado, 4. Mas você pode substituir aqui também. Então, quando você quiser calcular x quadrado, lembra que você pode, ao invés de só elevar o número ao quadrado, calcular esse somatório aí. Olha que maravilha. Bom, como que isso faz a conta, né? A gente vai substituir x igual a π aqui, nessa conta, para ver o que acontece. Se a gente substituir x igual a π, aqui eu fico com π quadrado, aqui eu já tinha esse π quadrado sobre 3, aqui eu vou ter um cosseno de mπ, e aqui eu tenho um alternador de sinal. Acontece que o cosseno de mπ também vai ser um alternador de sinal, né? Então os alternadores de sinais todos se cancelam aí, e eu fico com essa expressão, π quadrado igual a π quadrado sobre 3 mais 4 vezes o somatório que eu quero achar quanto que vale. Passa alguém para cá, passa alguém para lá, e chegamos aqui, e finalmente, na expressão que Euler já tinha dito para a gente há alguns séculos aí, que funcionava. Bonitinho, né? Muito bonitinho. Então agora, o que você ganhou disso? Você ganhou no slide anterior uma expressão bem mais interessante para elevar coisas ao quadrado.
e você ganhou uma prova de que π quadrado sobre 6 é a soma dos inversos dos quadrados dos naturais. Tá, o que mais que tem? Olha, essa função zeta, ela é uma função muito interessante. Eu não vou provar quase nada do que eu falar nos próximos slides, mas é fácil achar na internet aí, então seria bom que muitas coisas para ser provadas precisam de um curso de variáveis complexo, de análise complexa, tá? Então, mas vamos lá. Em particular é o seguinte, no caso em que você tem a parte real de S maior que 1, lembra, é o caso onde a gente definiu primeiro a função zeta, né? A gente pode escrever a função zeta em termos de uma integral desse jeito, e é uma integral que depende da função gama. Função gama, nossa amiga função gama que aparece de vez em quando. Fato interessante sobre a função gama, bom, a função gama, quando você aplica nos naturais, ela está bastante relacionada com o fatorial. Então eu consigo uma expressãozinha boa para a função gama resíduos naturais. Então, por exemplo, se você calcular gama de 2, vai ser 2 menos 1 fatorial, que é igual a 1 fatorial, que é 1. E aí você permite arrumar umas atrocidades matemáticas aqui, que é quando você calcula, por exemplo, a função gama, sei lá, de 3 meios. Função gama de 3 meios você não pode usar nessa expressão, mas enfim, a gente abusa um pouco da notação, né? Então fica 3 meios menos 1 fatorial, que é fatorial, por exemplo, de meio. Então faça um exercíciozinho aí depois, calcular quanto que dá isso. Bom, nota, esse é um abuso de notação, né? Mas enfim, é abusando de notação que a gente consegue essas expressões bonitinhas aí. O que mais que a gente sabe sobre a função zeta? Bom, será que a função zeta tem zeros? Será que existem valores que anulam a função zeta? Existem. É razoavelmente fácil provar que se você calcular a função zeta em números inteiros pares negativos, dá zero. Isso aí, se você substituir na série, você já ganha que dá certo. Isso, já se sabia isso há algum tempo. Em 1914, o Gerhard lá, não é Gerard, né? É Gerhard, é o tutor do Ramanujan, né? No filme do Ramanujan. Ele provou que existem infinitos valores de t, de modo que você consegue, ou seja, você tem infinitos zeros dessa forma. Então você tem zeros que são números complexos, cuja parte real é meio e cuja parte imaginária é alguma outra coisa. Então, basicamente, você tem zeros nessa reta complexa aqui. Você tem infinitos zeros. E aí, já que você tem um monte de zero como naturais, como inteiros pares negativos, e que são infinitos também, obviamente, e você tem infinitos zeros aqui, a pergunta é o seguinte: será que são todos os zeros são esses? Ou seja, será que todos os zeros são dessa forma? Bom, como já faz 100 anos que a gente está procurando, mais que 100 anos que a gente está procurando zeros, a gente não achou nenhum outro, a gente começou a supor que sim, esses eram todos zeros, e isso é conhecido como hipótese de Riemann. Ou seja, a hipótese de Riemann diz que todos os zeros da função zeta estão na reta parte real igual a meio. Ou, obviamente, os pares negativos. Em particular, provar que esses são os únicos zeros é um problema que vale $1 milhão, pagos pelo Instituto Clay, que fez a lista de problemas do milênio, lá eram 7 problemas, né? A conjectura de Poincaré já foi resolvida, o cara abriu mão do prêmio, mas ainda esse aí é um dos 6 que sobraram. E por que vale 1 milhão? Não é pela curiosidade matemática de achar zeros da função zeta. Basicamente é pela importância da função zeta, entre outras coisas, dentro da distribuição de números primos. E, na verdade, é daí que você usa muito a hipótese de Riemann, né? É para provar o teorema de números primos, aí você acaba usando essa hipótese que os únicos zeros são aqueles. Acontece o seguinte: o Euler provou que se a parte real do S é maior que 1, ou seja, na parte boa da função, então você consegue expressar a função zeta desse jeito. Então esse somatório de 1 sobre ns é igual ao produto dos p' dessa expressão.
que fica uma coisa assim. Nota que era assim que o Euler trabalhava, né? Ele pegava esses somatórios, considerava meio como se fosse um polinômio e saía fatorando. Foi isso que fez ele provar aquela fórmula para o somatório dos inversos dos quadrados. Então ele relacionou essa soma com o produtório de umas certas expressões, só que somente quando a base fosse prima. E aí tem uma relação muito interessante que é o seguinte: vamos denotar por π de x, a função que ela dá o número de primos menores ou iguais a x. Então, π de 2. Bom, quantos primos menores ou iguais a 2 tem? Somente um. Estou pegando só primos positivos, tá? Porque só 2 é primo. 2 menor ou igual a 2, então... π de 3. Bom, π de 3, primos menores ou iguais a 3, tem 2, o 2 e o 3. Primos menores ou iguais a 4, continua tendo 2, o 2 e o 3. Menores ou iguais a 5, tem 3, são 2 e 3 e o próprio 5. Se for calculando π, aumentando, por exemplo, π de 100 é 25, e por aí vai. O que diz uma coisa chamada teorema dos números primos? O teorema dos números primos diz isso. Ou seja, diz que o limite dessa função π de x, que conta quantos primos tem, dividido por x sobre ln de x é 1. Quando você faz um limite e dá 1, isso significa basicamente que essa função π de x, ela é mais ou menos, ela é bem aproximada, né, para números grandes pelo menos, já que o x está indo para infinito, ela é bem aproximada por esse x sobre ln de x. E todas as demonstrações que a gente conhece desse teorema dos números primos fazem uso da hipótese de Riemann. Legal, né? Então essa função de fato é muito importante. E se você tiver com um tempinho livre, tente aí resolver a hipótese de Riemann, provar de verdade que esses são os únicos zeros, ou achar outro zero, né? Você vai ganhar $1 milhão. Como fui eu que te apresentei o problema, eu acho que eu mereço no mínimo uma caixa de bombons aí em retribuição, beleza? Pessoal, é isso aí. Isso são as técnicas que a gente usa basicamente para somar séries e mais alguma coisa sobre teorema de números primos. Valeu, tchau, tchau.